Olá, Noquinha. Lá, lá, lá. Tô esperando entrar mais gente pra gente fazer um bate-papo muito legal hoje, com uma convidada muito especial para mim e que eu esperei muito, muito, muito para fazer essa live, porque ela tem uma história muito bonita para contar de superação. E não é só a história de superação que ela tem para contar. A gente vai conversar também hoje sobre o outro lado da obesidade, né? Um lado que ninguém fala muito, que é o lado da solidão, o lado da depressão, o lado do isolamento, né? Que as pessoas geralmente quando são obesas, não só quando são obesas, mas quando elas não se sentem bem dentro do próprio corpo, e eu posso falar isso por mim, porque já aconteceu comigo, a gente evita muitas coisas, né? A gente evita de sair para vários lugares, a gente evita se encontrar com pessoas socialmente, e isso é triste, sabe? É uma coisa muito triste. Eu gostaria de conversar com Ana também sobre isso, porque eu sei que ela tem muita coisa para contar pra gente, que vai ajudar muitas outras pessoas. Deixa eu ver se eu encontro a Aninha aqui, se ela já chegou. Acho que sim. Vou chamar. Vamos lá, Aninha. Atenda. Aninha! Coisa Oi, linda. Tudo bom, ó, meu eu aqui. amor? Melhor agora, Cassinha, tudo bom? Que linda você. Tudo. Eu estava explicando, né, antes de chamar você para essa live, que eu coloquei o nome dessa nossa conversa hoje de o outro lado da obesidade, porque a gente sabe que as pessoas, quando estão com sobrepeso, elas evitam muito sair, né, socializar com outras Uhum, pessoas, elas também encaram um processo muito difícil de isolamento, né, e muitas vezes de uhum, depressão. Então, eu sei que você passou por um processo difícil no começo da sua caminhada, né, da sua jornada de uhum, emagrecimento, que uhum. você ficou obesa, né, e que você vai contar melhor essa história, obviamente. E eu quero que você explique para a gente, para as pessoas que estão lhe assistindo e que não conhecem sua história, como foi que aconteceu com você e dentro dessa jornada, a parte que ninguém conversa, né, a parte que ninguém fala. Isso. É. Então, se apresente, meu amor, e seja bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sei, Obrigada eu pelo também estou feliz convite. que você Você esteja aqui. Meu nome é Ana Paula Nunes, né? Eu sou do perfil, sou criadora, né? Idealizadora e Uhum, mantedora do perfil Cetogênico Emagrece, uhum, né? E faço tudo com muito carinho. Sou ex-obesa mórbida, né? Ainda, lógico. Eu acho que obesa nunca vou deixar de ser, mas ainda em uhum, grau. Agora eu acho que sobrepeso já, né? Mas assim, ainda tenho sim, que eliminar o peso uhum, e assim, foi bem difícil a minha jornada aí, né? Eu gosto uhum, muito de passar o lado bom, o lado bonito, uhum. mas não foi fácil, não. Né? E É, assim, dentro. o que eu quero que a gente converse hoje é exatamente sobre isso, Isso, porque é, essa é uma forma de a gente ajudar outras pessoas, né? Que passam, às vezes, pelo mesmo problema, é, mas que não sabem com quem dividir, né? isso. Então, me conte, meu amor, como foi? Isso. Eu acho que assim, ó, a minha história, né, ela tem alguns episódios. Por exemplo, Uhum, eu fui uma pessoa dita com peso mais ou menos normal, não me importava não, eu estava muito uhum, bem. Sempre fui de pesar, 75, aí eu uhum, casei com 23 anos, eu estava pesando 69, uhum. né? Bem, Então tava assim, eu não bem. era, tava ótimo, eu tenho 160 É. sessenta. Na época eu tinha 169, quase 160 Uhum. setenta. Hoje eu acho que eu tô com 168, que a gente dá uma É, a gente vai diminuindo, diminuidinha. né? Isso. Aí, então assim, eu mantive durante um tempo, né, esse Uhum, peso tranquilo, até que eu fui parar de fumar e foi uhum, assim um dos primeiros, eu acho que assim, as primeiras batalhas da minha vida foi o cigarro, porque eu uhum, tinha vontade de parar, não tinha força, mas aí eu tive uhum, um problema cardíaco, né? E onde eu fui parar no pronto-socorro com 20. Eu casei com 22, foi com 23 anos que eu tive o problema cardíaco. Uma menina uhum. nova, recém-casada, Sim.
e fui parar no pronto-socorro com arritmia cardíaca. E a médica pegou e perguntou para mim se eu era fumante, né? E eu era fumante, ansiosa, né? Aí eu falei que era, e ela falou, a partir daquele momento, se eu não parasse de fumar, infelizmente, ela falou, eu não te reservo boas coisas aí pra frente. E ela falou literalmente, sabe? Ela ainda perguntou, quanto cigarro você fuma? Eu fumava 3 carteiras de cigarro Nossa. por dia. Era muito viciada mesmo de cigarro. Aí eu peguei, ela falou, mais de 10. Ela viu que eu fiquei com vergonha, né? Eu falei, Aí ela falou, se você sair daqui e continuar fumando esses 10 cigarros, você não vai chegar longe. Menina, aquilo me assustou de tal... Foi aí que eu vi que eu gostava de viver, né? Claro. Porque eu falei, meu Deus! Ainda eu falei pro meu marido, não acredito. Aí eu passei por batalhas e batalhas de exame, fiquei com os aparelhos. Foi assim, foi um momento bem complicado na minha vida. Poucas pessoas acho que até sabem sobre isso, né? Mas minha família na época acompanhou, meu marido ficou muito assustado. Aí eu tive que parar de fumar do dia para a noite. Quando você tem um vício, você ou entra em um tratamento, ou você, né? Eu fui curar sozinha, né? Na época eu não tinha muita noção. Aí eu me viciei em açúcar. Quanto tempo depois eu comecei a ficar obesa? Eu acho que em 2 anos eu já tinha aumentado 30 quilos. Então, dos 70 eu já estava no 100. Nossa. 2 anos, eu acho que nem tudo isso, Cassinha, sabe? Eu tento puxar na memória, assim, É uma hora eu vou ver. porque para engordar é fácil, né? Para emagrecer é mais complicado. Muito. Mas assim, lógico que foi. E não foi comendo muito, foi comendo errado, né? Sim. Eu comia legumes, proteína, mas eu comia muito açúcar. E eu ainda sempre falava, imagina, eu percebi que para mim não fumar, eu ainda falava com um orgulho, né? Com muito orgulho, assim. Eu vou lá e pego um doce, sabe? Tem um doce de abóbora, um doce de abóbora de coração, eu não posso nem ver É aquilo. uma delícia aquilo. Um outro de amendoim, apesar de gostar de uma pasta de amendoim, um outro de amendoim. Eu tinha 5 em casa, de cada um, todo dia. E quando me dava aquela fissura. E uma coisa tão inocente, eu achava que pelo menos eu não ia voltar a fumar. E fui indo, fui engordando, fui me viciando cada vez mais pelo açúcar mesmo, né? Claro. E lógico que isso. E dali pra frente eu comecei a ser obesa. Então, comecei a ser obesa, eu acho que com uns 24, 25 anos. Demorou um pouquinho. Mas sem fumar, né? Aí continuei. Quando deu 5 anos, eu já tinha engordado, acho que uns 30 e um pouquinho, né? Uns 30 quilos e pouco, assim. Que foi quando eu tive a minha primeira gestação. Eu tive a Júlia com 28 anos, obesa. Aí fui numa nutricionista, ela me ajudou a não engordar tanto, né? Aí eu engordei só 6 quilos na gravidez. Eu acho que o máximo que eu tinha chego foi 106 quilos, né? Aí eu ficava assustada. Aí, mas assim, gente, sempre fazendo dieta. Mas antes da gente chegar nessa parte do seu emagrecimento, a minha pergunta é a seguinte: quando você estava obesa, né? Porque existem pessoas que a gente pergunta, você se sente bem? Ah, eu me sinto muito bem, eu estou muito feliz, eu trabalho muito bem isso na minha cabeça. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, pelo menos comigo não foi. Né? Eu evitava sair, aliás, eu perdi um período da minha vida por causa disso, né? Evitando socializar e tudo mais. Então, como é que era com você? Você era dessas pessoas que acha que está tudo bem, ou você também sofreu algum desses isolamentos, depressão, alguma coisa que foi desencadeada pela obesidade? Já nessa época, né? Não. Era muito ruim. Assim, eu não passava para ninguém o problema. Exatamente, mas esse é que é o problema, porque é muito silencioso, né? É muito silencioso. E assim, às vezes acontecia, por exemplo, chegou a acontecer assim de alguém falar, sobrepeso, alguma coisa, tá, e eu meio que pseudo fazia que me aceitava, né? Eu sei. Mas assim, eu falo que o maior problema, principalmente da obesidade, é quando a gente está sozinha. É você com você mesmo, né? É a nossa solidão, né? Às vezes não era o meu marido também, ele tinha sobrepeso, não era problema, ele nunca me passou isso como um problema, nem eu nunca passei para ele, né? E a gente era um casal que gostava de comer. Geralmente é assim, isso, né, Aninha? Geralmente a gente, em vez de se ajudar, a gente se afunda, né? Porque se afunda e vou falar mais, gente. É uma coisa muito triste, porque refletindo hoje, a gente chegava assim, eu e ele, pegar o carro, a gente não tinha filho nessa época, e sair tarde da noite para buscar uma determinada coxinha, uma determinada esfirra no lugar. Isso acontecia. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Isso é um vício, é muito né? sério. É um vício.
E ninguém, às vezes, para ali, para te avisar que aquilo é um vício, ou a gente para se auto-perceber, policiar, né? Se policiar, porque assim, você entende que o alimento é um alimento, mas não, né? Mas não é assim. E aquilo tá te prejudicando assim, mas é uma coxinha, mas é uma esfirra, né? E aquilo tá te prejudicando, porque tá puxando outras coisas, tá te dando um estopim para outras coisas. E assim foi durante um tempo. Eu te confesso que eu nunca fui em praia à vontade. Eu tive casa em praia, e vou te falar, eu punha canga, nunca biquíni na minha vida, eu nunca usei. Eu usei aqui em casa, né? Um tempinho atrás, ainda vou colocar meu biquíni de lacinho, mas eu nunca usei. E assim, pra mim tava tudo bem. Só que no meu íntimo, quando eu chegava no banheiro pra me arrumar pra gente ir pra praia, eu falava, jamais eu vou deixar meu corpo à mostra. E não é porque eu tinha vergonha, é porque eu não achava bonito. Porque eu não ficava confortável com aquilo. Eu fico imaginando hoje, a Ana Paula de hoje, se tivesse essa cabeça no corpo daquela mulher. Era totalmente diferente a minha atitude. Mas naquela época, não. Naquela época, eu falava, vou colocar um biquíni, vou colocar um shortinho e vou pra praia. Ficar lá o tempo todo. Depois eu coloco uma canga, né? Entro no mar olhando para um lado e para o outro, sendo que não tem nada a ver, né? Porque na realidade as pessoas nem te olham. O problema é você se aceitar. Exatamente. Mas eu não tinha esse... Então, assim, era muito complicado. A ponto... Eu tive muitas histórias que eu estava com meu marido num shopping. A gente estava na praça de alimentação, comendo. Aí eu passava numa loja, eu vi uma vitrine. Aí eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje. É engraçado, sabe? Eu puxei muito essas memórias esses dias. Aí quando eu vi um blazer preto lindo, eu gosto muito de preto, gente. Eu fui meio punk, sabe? Assim, meio dark. Então eu vi aquele blazer preto, eu cheguei lá e falei assim pra moça, qual que é o valor dele? Ela olhou pra minha cara e falou, não tenho do teu tamanho. Ai, aquele dia foi horrível pra mim. Eu quase falei pra ela, não seja cruel, não faça isso, cuidado. Aí eu disfarçadamente falei assim, mas não é pra mim, é pra presentear. Você tem tamanho P? Ela falou, peraí que eu vou dar uma olhada no estoque. Quando ela foi olhar no estoque, meu marido tava lá fora esperando, lógico que ele não ia entrar pra ficar... Eu peguei e falei pra ele assim, vamos sair dessa loja. Aí fui e contei pra ele, sem pudor nenhum. E foi terrível, Cassinha. Foi terrível. Eu imagino. Passei por outra situação, eu vou até lembrar. Gente, foi terrível. Eu tava com a minha sobrinha numa loja de roupa também. E tinha muita roupa de gente magrinha. E minha sobrinha é linda, né? Um corpinho de violãozinho. E a gente olhando e eu falando, olha, você olha essa, você olha essa. Em São Paulo, na região dos Jardins. Olha que lindo. Aí eu peguei e falei, olha, que lindo. Ela falou assim, como que ela falou? Ela falou assim, olha, eu vou ver se eu consigo roupa pro teu tamanho. Nossa. Pra mim. Eu me senti tão mal na hora. Claro, que indelicadeza, né? As pessoas... Aí, eu sou uma pessoa muito simples, nada arrogante, mas na hora eu falei assim, não, eu só uso roupa de grife específica pra mim. Mentira! Eu usava roupa de loja plus size. Claro, mas você tem que você tem que achar uma saída digna, né? Pra você não se sentir tão mal, né? Então, assim, são os casos de obesidade. Por exemplo, eu parei de fumar e muitas pessoas que me conhecem sabiam que eu tinha parado de fumar e tinha engordado. Aí um dia, uma pessoa muito próxima da família, né? Eu falei assim, ele fumava, essa pessoa, um homem, né? Por sinal, ele não tinha uma beleza física, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, aí alguém falando, a Paula parou de fumar, e você viu como ela engordou? Ele falou, o quê? Ela engordou, tudo isso depois do cigarro? Vou morrer fumando. Meu Deus. Então são coisas que te machucam você como... Só que assim, eu tenho uma cabeça muito boa, mas lógico que machuca. Machuca, claro. Aí, só que assim, eu sou uma pessoa que as pessoas falam um pouco mal de mim na minha frente. Eu olhei pra cara dele, no dia eu fui bem... Eu falei, realmente, você é muito feio. Se você engordar, você vai ficar horrível. Então eu quis me chamar de bonita de alguma forma, né? Tu tinhas até umas saídas boas, Aninha, porque eu acho que numa situação dessa, eu que não sei confrontar, não gosto, eu acho que eu ia ficar calada, sabe? Tinha. E é como o Camille está dizendo aqui, olha, palavras ferem muito, palavras ferem demais, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar com as pessoas, né? Exatamente, exatamente. E assim, por exemplo, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso. Mas eu sou casada, e meu marido vai ter que fazer as contas, que eu não sei mais quantos anos eu sou casada, não. Eu acho que vai fazer 30 anos, eu não sei. Mas eu fui casada há muito tempo, né? A gente estava já há muito tempo casado.
Aí eu tentei ter filho. Uhum. Aí eu não consegui engravidar. Aí a gente já tava... Primeiro, aquela coisa, você espera comprar casa. Aí a gente comprou a casa, um casal novo, Uhum. comprou a casa, tava na casa própria. Aí um dia uma amiga minha falou, Ana, já tá na hora, né? Lembra que você falou depois da sua casa, né? Aí eu falei, vou Uhum. engravidar. Eu era louca pra ser mãe, Uhum. louca. Uhum. Aí eu fui ser mãe. Aí eu falei, agora? Aí a gente já Uhum. tinha, eu acho que uns 4 anos, 5 anos de casado. Aí eu não consegui engravidar. Não conseguia, e começou a ser um terror minha vida. Eu tenho um momento muito difícil. Até que eu cheguei na minha médica, tinha uma médica acompanhando, na época era uma Uhum. ginecologista. Ela falou, Ana, o seu problema é a obesidade. Uhum. Aí eu falei, como? Aí eu falei, gente, mas eu conheço um monte de gente que é mãe e E é gordinha, né? e é gordinha e tá Uhum. grávida. Aí eu falava para e um monte de gente. Eu acho que foi o momento, acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu tentei engravidar e Uhum. descobri que a obesidade estava me atrapalhando, Cassim. Sim, Aquele verdade. momento lá foi uns momentos muito depressivo. Foi horrível. Foi Uhum. horrível. Eu caía, eu ficava no chão, eu chorava, eu entrei numa depressão muito minha. Eu tinha uma amiga Uhum. na época que me acompanhou. Eu falo que a Júlia, minha primeira filha, é muito filha dela também. Aham. Eu não aceitava querer, eu não queria ir para inseminação artificial. Eu falava, não, não vou. Uhum. E eu voltava na médica e falava, doutora, mas assim, será que não, né? Aí eu tentava emagrecer para engravidar. Eu falava, se o problema é eu perder Aham. peso para eu ter um filho, pelo amor de Vou Deus, emagrecer, claro. eu fico sem Uhum. comer, né? Uhum. Aí eu não conseguia emagrecer, não conseguia ter filho. Nessa época eu não estava tão obesa. Eu acho que eu cheguei até a 91. Que eu lembro, num dia que eu saí do consultório dela, ela falou assim para mim: Olha, você tá com 91 quilos. Para mim Uhum. é pouco isso, tá, gente? Porque eu Aham. vivi muito mais do que isso. Então, assim, Aham. eu falei assim: gente, mas com 91 quilos eu não consigo engravidar. E aquilo foi muito complicado, até que assim, aconteceu várias coisas. Foi muito Uhum. difícil. Eu acho que eu fiquei uns 2 Imagino. anos ainda, até que eu passei por uma cirurgia, encontrei outro médico. Ele falou para Uhum. mim, não, vamos lá. Aí ele descobriu outros problemas que estavam relacionados, só que eu tinha ovário policístico. Olha só, tem a ver com a obesidade. Tem a ver com a obesidade, né? É a síndrome metabólica, né? Por que não fala, né? Fala, meu Deus, você tem, mas você tem uma saída, você, né, você precisa mudar a alimentação. Não era isso. Era só que eu era gorda. Aham. Então foi muito difícil. Aí eu tratei o ovário policístico, passei por uma videoparaloscopia, onde eu tinha uma aderência nas trompas. Ele encontrou na época micromioma. Hum. Eu falo que ele fez todo o trabalho. Eu passei por essa cirurgia em 2004. Uhum. Em dezembro de 2004. Em janeiro de 2005, a Julia, eu fiquei grávida dela. Ah, Ela que nasceu bom. em outubro. Uhum. E graças a Deus, assim, foi uma gravidez boa, mas aí a obesidade. Sim, Eu sim. tive pré-eclâmpsia. Olha, Só que que eu não perigo, sentia né? nada. Não sentia Aham. nada, Cassinha. Eu tive pressão alta durante a gestação, mas não sentia nada. Então, assim, Uhum. tudo isso, gente, que eu estou relatando aqui, foi a vida de uma pessoa que se deixou para a obesidade. Uhum. Né? Sim, Então, assim, sim. você vê, quando a Júlia nasceu, eu cheguei a dar mais uma emagrecida, só que assim, eu com 97 quilos, eu ficava linda, né? Eu um pouco mais alta. Uhum. Então, eu ficava bem. Eu cheguei a voltar o meu peso, acho que eu fiquei com 97 quilos, Aham. né? E fui seguindo. Aí já não ligava mais, né? Aí deixava, eu falava, tá bom, isso. Tentava emagrecer, não conseguia, ficava. Uhum. É que eu não relatei, mas eu voltei a fumar, tá? Eu voltei a Uhum. fumar grávida, eu não sabia. Durante a gravidez eu parei, depois que a Julia tinha nascido, eu voltei a fumar. E prossegui, Uhum. e continuei fumando 9 anos da minha vida, eu acho. Sei. Acho que foi por volta dos Uhum. 9 anos. Aí eu era uma obesa e fumante. Então, assim, aí eu fui, só aumentando de peso. Cheguei a fazer dieta nesse meio Uhum. tempo. A dieta que mais tinha me dado bem foi a dieta que eu já falei, né, em outras lives, que foi uma dieta do carboidrato. A gente não Uhum. tinha a Júlia ainda, eu e ele fizemos. A gente conseguiu, acho que eliminar, eu consegui eliminar uns 10 quilos, meu marido também, mas aí a gente parou, voltou o peso normal. Aham. Aí eu tive a Júlia, continuei com esses 97, fui para 100, às vezes ia para 92, que foi o máximo que eu acho que eu chegava, e Uhum. continuei. E vou falar para você, durante digamos assim, esse caminho aí, né? Uhum. Que eu já tinha a Júlia. Eu Aham. achava que eu não fosse mais ser mãe, porque eu tive muita dificuldade, eu queria muito ter outro filho, mas eu Uhum. falei, se eu passei tudo para ter a primeira,
Você imagina, eu não vou poder mais ter a segunda. Uhum. Aí um dia eu voltei no meu médico, mesmo médico que fez a cirurgia da Júlia, ele fez o parto da Júlia, e falei pra ele a minha intenção de ser mãe. De novo. Uhum. Ele olhou pra minha cara e falou assim, Ana, se você for mãe, o seu coração não aguenta. Meu Deus. Ele falou, porque a obesidade, Cassinha, Porque você ela me estava obesa nessa época, não é isso? Ok. Então, e como ele tinha. Assim, ele me acompanhou durante a gestação. Para mim, foi muita felicidade, mas para ele era preocupação. Ele me fez fazer Claro. vários exames, ele marcou o dia da cirurgia, ele falou: você não tem ideia o risco que você está correndo. Para eu ter a Júlia antes, ele me colocou numa sala, teve que baixar a pressão, fazer um monte de coisa, era um monte de médico, tudo com medo, Uhum. Claro, claro. Você teve né? pré-eclâmpsia, né, na outra gravidez. Isso. E assim, a minha pré-eclâmpsia foi por causa. Tem mulheres magras que tem, mas o meu foi por causa da Sim, obesidade, claro, né? Foi por claro. causa da obesidade. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou poder ter outra filha, né? Porque, Uhum. querendo ou não, eu tinha medo. Eu pensava, eu falava, meu Deus, se eu tiver outra gravidez e a Júlia ficar sem mãe, sei lá, eu e o bebê, né? É, a gente Acontecer pensa essas alguma coisas coisa. mesmo. É. Aí eu e meu marido, minha filha estava com acho que 7, 8 anos. Enfim, eu vim para Itupeva, eu moro no interior, eu sou de São Paulo, capital. Uhum. Eu vim para Itupeva pesando uns 99 quilos. Chegou aqui, mudou. Aqui tem muita verdura e eu gosto muito de verdura, né? Uhum. Fresquinha. Uhum. Mudou nossa vida e de repente estava tinha emagrecido. Até eu chegava em São Paulo, o pessoal falava, nossa, e foi Uhum. naturalmente, mas comendo mais comida de verdade. Olha só, como Sem que o saber, negócio, né? sem saber, Sem Cassinha. saber. Aí fiquei aqui, né? E tinha dado uma emagrecida. Mas já já o que que acontece? Começa a engordar de novo. Aí logo tá lá Claro. no meu peso. É um peso que ficou muito tempo comigo, esse quase 100, né? Uhum. Aí eu peguei e me descobri grávida, com 38 anos. A Júlia eu tive com Uhum. 28. Com 38, eu tive uma surpresa. Foi numa época que teve até uma eleição e eu estava muito nervosa que Uhum. a- por causa da eleição, eu achei que eu estava Uhum. passando mal, né, por causa da eleição, e aí descobri, fui fazer um teste. Olha. Eu quase tive um troço, falei, gente, eu não acredito, eu mãe de novo. Eu fiquei muito feliz, muito, porque assim, a Júlia foi uma batalha, foi Claro. planos, foi cirurgia. No dia que eu Uhum. descobri, olha, foi uma coisa, você não tem ideia o que aconteceu. E de repente tá eu lá grávida. Só que aí veio na minha cabeça, falei, meu Deus, e aí? O meu médico falou que se eu tiver, meu coração não aguenta, eu tô com 38 anos, sou fumante, porque eu tava Uhum. fumando, tá? Uhum. Aí começou a cair a ficha, falei, Ana, cuidado, tem que ter cuidado. Mas assim, ó, eu vou falar pra você, com 38 anos, a gravidez da Isa foi melhor. Não Uhum. tive a pressão alta, eu fumando, eu não conseguia parar de fumar, mas eu reduzi o cigarro, eu Uhum. Mas reduzi. talvez você tivesse inconscientemente já começado a comer melhor, né? Por causa da outra gravidez, você, Sim, né? Você já se sim, cuidou um pouco, né? Para isso, se isso. preparar para essa segunda gravidez. Isso. Aí o que que acontece? Durante a gravidez, eu passei por uns momentos muito difíceis e muito Hum. sozinha, muito. Uhum. A Júlia tinha 9 anos, né? Meu Sim. marido passava o dia inteiro fora, porque ele trabalha em São Paulo. Eu não conhecia, assim, tinha alguns conhecidos na cidade, mas não tinha contato. Enfim, eu fiquei muito mal. Eu passei, Uhum. e com medo de perder o neném. Não tinha a ver com a obesidade, mas aí começou o choque. Aquele negócio que Sim. te dá um choque, você Uhum. começa. Aí, logo depois que a Isa nasceu, eu deixei o negócio despencar, porque despenca, você imagina, você tem uma Claro. cesariana. Aí veio Uhum. praticamente a depressão, tomou conta de mim. Para algumas pessoas, eu sempre deixei achar que era depressão pós-parto. Que, querendo ou não, Uhum. junta tudo, mas assim, eu Sim. falo que a Isa me resgatou. A Isabela, minha filha, me resgatou. E a Júlia, claro, mas a Isabela, eu tinha um Claro. motivo muito, muito grande para viver. Mas eu passei muito, muito, muito barra com 6 meses de gravidez, né? Uhum. Aí eu tava mais ou menos, ó, na gravidez da Isa eu tava com mais ou menos 97 quilos. Eu acho que eu devo ter ido para 103, o da Isa. Saí Sim. da maternidade, fiquei super top, boa, pra mim, né? Pra mim, 99 quilos. Minha mãe falou, nossa, mas você tá bem. Só que Uhum. aí, sabe, assim, eu acho que eu morri. Porque tem momentos que eu lembro eu cuidando dela e você pega a foto, tá lá, eu plena, cuidando dela, ela Uhum. muito bem cuidada. Até às vezes eu falo pro meu marido, meu Deus, eu não lembro disso. Mas era Uhum. depressão. Sim, E assim, claro. no passar da minha vida, no caminhar da minha vida, eu tive muitas amizades. Uma amizade maravilhosa. Só que Uhum. no momento mais sério da minha vida,
eu tentei procurar, sabe? Tipo assim, um consolo. Claro, claro. E infelizmente, Suporte, né? um suporte. Eu escolhi uma pessoa, né? Até liguei para ela e Uhum. falei, eu não tô bem, não tô bem. Eu ia pedir para ela vir para minha casa, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não aguentar mais viver. Sozinha, Uhum. Cassinha, sozinha. Eu No, imagino. de- Uhum. no decorrer da gravidez, eu procurei profissionais. Eu não citei isso, mas eu procurei. Eu procurei os universitários. Eu tinha cardiologista, Uhum. dois ginecologistas, um homem que eu não conversava muito e uma mulher que eu desabafava. A minha Uhum. ginecologista, ela fazia parte de pré-natal, e tinha a Uhum. nutricionista que me seguia, e aí eu consegui uma psicóloga que ela Uhum. vinha e me auxiliava muito, e aquilo foi, lógico, que me ajudou, foi o que me deu suporte, né? Foi o que Uhum. me deu suporte, porque, querendo ou não, eu procurei uma amiga, e ela achou que eu estava estranha com ela, porque eu estava muito, Uhum. né, estranha, Claro. totalmente. Ela só Uhum. falou assim para mim, Deus que te capacite. E para mim, né? Eu falei, eu tô muito mal, eu preciso conversar, né? Ela falou, Deus que te Uhum. capacite. Só falou isso. E toda vez Meu que a gente Deus. ligava, ela entendia que eu estava chateada com ela, mas na realidade eu estava com uma depressão Uhum. profunda. E era a única Uhum. pessoa que eu tinha para conversar, assim, que eu sentia bem para conversar. Aí foi quando eu procurei esses profissionais, aí a Isa Uhum. nasceu e eu despenquei mesmo. Só que eu despenquei, assim, uma mulher inteira, cuidando de casa, cuidando de filho, né? E Uhum. ninguém percebia, mas aqui dentro tava terrível, Cássia. É porque geralmente é assim, né? Quando você tem depressão, eu sei porque eu também tenho, já tive muito, agora não, agora eu tô melhor. Mas a gente, como a depressão ela é silenciosa e ninguém vê, né? Ninguém vê que você está com depressão. Uhum. Então a gente aprende a colocar uma máscara, né? A colocar uma capa assim, né? E fazer as coisas no automático que É. a gente tem que fazer, né? É. Eu me lembro que eu também fazia isso, muitas coisas no automático. Uhum. Mas só quem sabe como a gente está por dentro é a gente mesmo, né? E É, essa solidão, essa que a gente até às vezes se auto-isola, em vez de a gente procurar pessoas, a gente prefere ficar longe, né? é, Isso é cruel, porque uma pessoa pode perder a vida por isso, né? e eu acho que assim, tem dois lados que eu gosto de Uhum, frisar. A gente se uhum, isola e cuidado quando você vê alguém pedindo ajuda. Porque a gente tem uma sim. mania também de achar assim, o outro é negativo. Tem Uhum. uma casa linda, tem carro, tem marido, tem Tá filho e tá reclamando de quê, reclamando do né? quê? Cuidado com isso. Uhum. Então, assim, tem Cuidado. pessoas. E foi mais ou menos o que eu senti. E não foi, porque assim, eu sempre fui muito de ouvir, eu sou muito de Uhum. entregar o meu ombro. Mas naquele momento eu Uhum. precisava, entendeu? E de repente a Claro. pessoa fala, não vou nem perder tempo com isso, né? Sabe? Uhum. Aquela coisa. Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes, assim, a Claro. empatia, ela, É tão ela é. importante. E o Nossa. achismo, às vezes, a gente tem que segurar. Aí eu acho que a Cássia Claro. não tá com uma vibração boa. Às vezes a É, Cássia só tá querendo. exatamente. Você entendeu? Então, assim, Claro. mas assim, não, isso Às daí vezes era você tá um. pedindo socorro, né? E ninguém tá Exato, vendo, exato, né? exato. Só que assim, ó, como que as coisas são inconscientes. Teve momentos que eu pedi socorro dentro do meu coração, conversando com Uhum. Deus, que é a minha fé, e outra pessoa Uhum. nada a ver ligou e falou assim para mim: Ana, vem aqui na minha casa hoje que vai ter uma oração. Hum. Ó, você Olha. vê como que é? Então é usar É. de Deus, né? Então Uhum. tem tudo isso, mas uma coisa é certa, gente. Quem está passando por momentos difíceis na vida tem que procurar ajuda. Tem que Claro. procurar ajuda. Claro que Eu falo sim. para você, se naquele momento também que eu comecei a ter os meus problemas, se eu não tivesse Uhum. procurado os meus universitários, que eu acho bênção até hoje, eu peço a Claro. Deus pela vida de todos. Tanto é que um dia eu voltei no meu cardiologista e ele tá achando que eu tô meio depressiva ainda, assim, que ele falou, pelo que eu falei, doutor, olha quanto tempo, olha para mim. Falei para ele, né? Porque Uhum. ele que não era muito a favor da cetogênica, mas ele me respeitou muito. Ele me passou Uhum. antidepressivo, eu não consegui tomar a cassinha. Eu fui tomar, comecei a ficar grogue com duas crianças numa Uhum. cidade pequena para cuidar. Eu falei, não dá, não dá. Falei para ele, não dá, tive que parar mesmo. Nem pegar o carro eu conseguia, tava muito ruim. E É. assim, Cassinha, eu fui me ajudando, né? Você foi Eu se falo para você, auto-restaurando, né, olha, Aninha? quando eu vi que eu estava afundando mesmo, eu falei, meu Deus, eu preciso pedir ajuda agora. Foi quando eu falei Uhum. assim, eu vou para bariátrica, né? Por quê? Com esse decorrer aí de depressão, eu me deixei. Eu me deixei, eu Uhum. tentava comer certo, não dava.
eu comia e sentia fome. E eu não entendia. Eu me xingava. Eu me xingava de gorda gulosa. Eu falava A sozinha, gente acha que a gente. culpa é nossa, né? Eu Porque falava. você não tem o conhecimento, né? Eu fazia uma tapioca de manhã assim, né? Com queijinho branco. Tudo que minha nutricionista passava, comer de 3 em 3 horas. Eu lembro que um dia a gente conversando, ela falou assim, Ana, toma Molico. Eu falei, Molico, é um Nossa, Danone que tem. Ela sei. falou a marca, tudo, né? Menina, eu falei, eu odeio esses negócios. Eu nunca fui aquela gorda gulosinha, sabe? Bolacha, Eu essas coisas não sei. era comigo. Aí eu falei pra ela, ela falou, Ana, aí ela começou a explicar que o cálcio, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que comprar Molico. Eu tentei tomar o Molico. Aquilo me deu tanta fome depois que eu falei, gente, uns 3 litros de Molico e não vai passar essa fome. Então, assim, e eu comecei a engordar, a engordar. Aí, vamos supor, comecei a ficar sem ir na consulta 40 dias. Eu ia lá, Cassinha, eu tava mais pesada. Aí eu olhava pra cara dela e eu acho que ela pensava assim, essa gordinha deve estar comendo pra Tá caramba comendo escondido. tudo. E não era, Cassinha, e não era. Aí foi Claro quando, que eu não. acho que foi quando eu me senti mais derrotada, sabe? Porque eu Eu sei. tentei fazer dieta, ainda pensava, Uhum. poxa, dieta é tão triste, né? Porque você tem que comer, você sente fome. A maçã, cara, a maçã, ela falava assim, Ana, Maçã é ó, cruel, né? toma um molico depois de lanchinho comer maçã. E eu falava, Jesus, e Meu agora? Deus. Será que não dá para comer umas 10 maçãs? Um dia eu liguei para uma amiga minha e falei assim, ó, quando você come maçã, passa a sua fome? Ela falou, passa. Eu falei, pronto, o problema tá comigo mesmo. Porque A gente eu vai. comprava as É maçãs pior. mais vermelhas Aham. e não dava certo. Então, Oh. assim, eu tentei de todas as formas, né? A Isa pequenininha e eu Uhum. falando, não, vou conseguir. E assim, eu vou te falar bem sincero, eu escondi o peso do meu marido, eu não tive coragem mais de falar, porque Coragem, assim, né? meu Aham. marido, ele é obeso, né? Ele é, ele vai me matar, mas ele é obeso. Mas assim, ele Jair, nunca por chegou, favor, ignore. Ignore isso. ele nunca chegou num peso desse, né? Aí eu falava, meu Deus, Aham. aí um dia eu peguei minha filha, a Júlia, já pensou, falei com ela, falei assim, Ju, acho que ela tava com 13 anos já, ou 12 anos. Eu falei, Júlia, a Uhum. mamãe, você não acredita, eu tô quase indo para 130 quilos. Ela falou, sério, mãe? Ela falou, calma, mas você tá fazendo tudo certo. Eu falei, filha, mas eu não consigo mais, né? Aí eu chorei muito, Cássia. No dia que eu fui na balança, eu lembro que deu 125, 400. Eu fui lá, tomei um copo Aham. de água. Eu acho que deve ter dado quase 126 quilos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei muito desesperada no dia, sabe? Eu lembro, tem Uhum. uma escada aqui, eu lembro de eu sentada, olhando para o nada. E eu pensei assim, eu vou falar a verdade, gente. Eu falei assim, não vale mais a pena viver. É muito peso. Uhum. Para eu falar, eu sou falante, gente, demais. Para eu falar como eu tô falando aqui, eu cansava, Cássia. Eu Eu sei, cansava. Aninha. Eu Eu sei cansava. demais. Eu fui colocar um dia um tênis, meu marido, para me ajudar, ele falou assim, eu falei para ele, eu tenho que emagrecer. Ele falou, vamos caminhar, né? Eu tenho bike, Uhum. eu tenho bicicleta, tudo, mas bicicleta, você acha que eu iria ter coragem de montar uma bicicleta, né? Não, e a gente, Aí ele quando a gente falou, tá muito pesado, a gente não quer fazer essas não coisas. dá, não dá, Porque você sobrecarrega o joelho, você fica não muito dá, cansada e é ruim. É não muito dá. ruim. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, coloca o tênis que a gente vai caminhar, eu vou caminhar com você. Eu Uhum. chego do serviço cansado, sabe? Aí ele foi caminhar comigo. Cássia, eu coloquei a mão nele e falei, amor, vamos pra casa, pelo amor de Deus. Ele falou, o que foi? Eu falei, meu joelho, eu não aguento, tava nem mexer. Eu já tenho um problema no joelho por causa da Uhum. minha obesidade, mas, Cássia, foi terrível. Foi terrível. Eu cheguei e doía muito, doía as costas. Eu fiquei até com vergonha de falar, sabe? E eu Uhum. falei, gente, eu não vou mentir, foi muito difícil. E assim, teve um momento que eu falava, gente, pra que vale a pena viver? Eu olhava para minhas filhas. Aí eu Uhum. olhava para minhas Claro. filhas. Porque assim, eu me senti muito fraca, sabe? Você quer ver a pior coisa? É isso que eu falei para ele esses dias. Até para puxar mesmo, eu tentei puxar coisa. Uhum. Eu tenho Uhum. espelho no banheiro, eu tenho um banheiro no meu quarto, na parte de cima, e tem um no banheiro, dentro do box, onde você toma banho, você tem um espelho grande. Me Uhum. tormentava. Quantas vezes eu ajoelhei dentro do banheiro, chorando de ver minha imagem. Era muito ruim, só que era tudo solitário, sabe? Eu falo, pra eu Uhum. estar falando aqui, é tipo eu estar. Parece que é. Como que eu posso Vo- falar? Jogando pra fora, vomitando algo Você que. tá, você tá desabafando, né? Você tá tirando do seu peito esse peso, que agora não é mais seu, Exato. Aninha. Não, Você não. Hoje. emagreceu, você já é outra É, pessoa, E entende? às vezes assim a gente precisa falar isso, porque tem muitas Precisa, mulheres que passam isso no precisa. silêncio, No sabe? silêncio, E exatamente. quantas vezes eu ficava no banho horas e horas e chorava, chorava que saía. Eu saía assim, até sem voz, só que nunca deixei ninguém perceber. Minha família, eu sou Eu muito sei. feliz, muito contente. Se vocês olharem minhas fotos, eu gorda, né?
Eu sempre tava com um sorrisão. Sempre. Sempre. Porque eu falava, eu acho que as pessoas não podem resolver o seu problema. As pessoas se assustam se você falar. Se você falar, ó, Tomás, eu falo, eita, a Ana é negativa. Então eu falava, não, deixa. E eu não era negativa, eu só não conseguia sair daquele abismo que eu tava, né? E foi muito difícil. Aí eu falei, eu vou para bariátrica, né? Eu peguei, fiz uns exames. Meu médico, esse da gravidez, aí, ele já tinha me proposto antes, mas eu morria de medo. Eu falava, não quero cortar meu estômago. Eu fui ver, eu falei, não quero, deixa meu bichinho aqui, eu não quero mexer nisso. Mas aí eu falei, não, vou. E uma colega até falou assim, Ana, aproveita que a Isa é pequena. Até se propôs a ficar com ela, né? E falou assim, para você pegar no colo, a sua recuperação vai ser mais rápido. Aí falei pro meu marido, eu liguei para o hospital, a gente tinha convênio, era só ir, eu podia ir de olho fechado, porque peso eu já tinha, não precisava fazer nada, né? Era só fazer os exames. Aí fiz o primeiro exame, só que assim, nesse dia que eu sentei na escada, eu falei, Ana, eu acho que eu vou ficar tão mal. Mas, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando... olha, Cássia, foi assim, eu não sei por que eu não pensei antes. Eu falei assim, e aquela dieta lá, que quando você era nova, você fez e deu certo? E comia bem. Na época eu comia tudo errado. Mas comia bem. Aí eu falei assim, ó, gorda, quer comer de qualquer jeito. Até o negócio é comer, exatamente. Vamos resolver isso. Em vez de eu toda tecnológica, em vez de ir lá no... Não, fui na minha agenda, peguei o papel, olhei e falei, estava escrito dieta do carboidrato. Aí comecei. Falei, vou começar ela. Antes de ir para bariátrica, eu fico fazendo os exames e vou... Porque também parece que eles pedem para você emagrecer, até para ver, né? Aí eu falei assim, vou emagrecer. Menina, e assim, Cassinha, eu tinha o lado da obesidade, mas eu tinha... Porque assim, o que aconteceu comigo? É isso que eu falo. Primeiro, a obesidade. Depois, a depressão. A depressão levou a mais a obesidade, que a obesidade levou a mais depressão, e o negócio estava virando uma bola de neve. É um ciclo vicioso, né? No meu caso foi assim. Tanto é que se você procurar, você não vai achar ninguém falando que eu estava deprimida, tá? Porque ninguém viu isso. E é isso que eu falo. Eu sei muito bem como é a história da depressão. Eu sei muito bem. Exatamente. Aí eu peguei o papel e falei assim, ainda falei pro meu marido, vou tentar aquela dieta que a gente fez. E ele tinha passado mal quando fez, há muitos anos, né? Quando ele passou mal, a gente fez 2 vezes essa dieta. Só que quando ele passou mal, foi na segunda vez, ele estava passando mal, ele foi comer o pão na época. Isso a gente sem a Júlia ainda, né? Casado de pouco. Ele foi comer o pão e melhorou. E ele falou assim, nunca mais a gente faz essa dieta, porque ele passou mal, mas eu não tinha passado mal, né? Tanto é que eu nunca frisei isso, vou frisar aqui. Eu fiz essa dieta um pouco antes de engravidar da Júlia. Lembra que eu falei que a médica falou que eu era gorda, não sei o quê? Eu fiz essa dieta e quando eu fui engravidar da Júlia, que eu fui fazer meus exames, o médico falou, nossa, você tá com os exames tudo ok. Aí eu ainda classificava, lógico, aquela dieta que eu comia muita verdura, que eu já gostava, tudo, né? Aí eu falo que foi no meu estopim, eu peguei o papel, eu falei, vou começar, e comecei a fazer. Tudo ainda muito, né, sem saber, mas começou a me dar um ânimo diferente. Na primeira semana, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou tomando medicação, eu não estou tomando nada, já estou outra coisa. Fui na balança, eu acho que na primeira semana eu devo ter eliminado, assim, uns 5 quilos. Muito gordinha, comendo muito carboidrato, né? Eu acho que, tipo assim, de 26... Não, minto. Na primeira semana eu tenho a balança. Um dia eu vou postar essa balança. 123 quilos. Primeira semana... Fui de quase 126 para 123 quilos. Aquilo eu falei, meu Deus. Olha que delícia, sim. Só que ao mesmo tempo eu olhava, eu falava, é muito quilo para se perder. Eu começava a calcular e falava, gente, é quase uma pessoa para eu perder. Como que eu vou fazer isso? Mas eu falava, calma, Ana. Você tá passando fome? Você não tá. Aí foi quando eu comecei a trabalhar minha cabeça, né? Eu comecei a procurar muito esse lance da cabeça. Até que eu encontrei uma pessoa que hoje eu fiz curso no instituto dela, onde ela trabalhava muito a cabeça, e eu ouvia muito sobre o lado da cabeça do obeso e sobre e estudando a dieta cetogênica. Mina, de repente, tá eu falei assim, gente, 15 dias, eu falei, eu tava, Cassinha, demais, assim. Só que na dieta, no papel, falava que eu tinha que sair da dieta. Aí eu falei, meu Deus, se eu sair e não conseguir voltar, né? Porque eu tinha medo. Eu nunca fui muito de ter confiança em mim, porque eu tinha medo de viciar de novo ou me acostumar ou não conseguir deixar de comer as outras coisas. Até por saber que eu tinha tido vício do cigarro e voltei a fumar, eu tinha medo de voltar a comer e não seguir a dieta. Claro. Aí foi quando eu fui, Cassinha, procurar e fui estudar. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí sempre falava em cetoacidose, que poderia ser perigoso.
que a dieta tinha que dar pausa. Eu falava, gente, pausa como se eu tô bem? Aí eu lembro que os primeiros 15 dias, um dia eu parei. Fui lá, comprei mandioca, fiz uma recarga de carboidrato. Fez uma No ciclagem. dia seguinte voltei. Fiz uma ciclagem. No dia seguinte, mas já voltei morrendo de medo, né? Porque eu falei, não, e se eu voltar a comer tudo como era antes, ou voltar a engordar? Aí foi quando eu comecei de novo, né? No dia seguinte eu fiz só uma alimentação, assim, só um dia. E começou de tudo de novo. E eu falei, gente, eu não acredito. Assim, a vida começou a mudar muito rápido, Cássia, pra mim. Né? E eu falando, gente, tá muito diferente isso daqui. Aí eu comecei a procurar... Você foi começando a emagrecer e foi já emagrecer, tudo na sua Cássia, cabeça. mas assim, eu sentia uma energia que eu sempre falava, poxa, essa energia tá diferente. Eu sou uma pessoa que eu sofro de insônia há muitos anos, né? Já faz muito tempo. Mas eu conseguia acordar disposta. Eu não dormia mais, nem dava sono durante o dia. Eu pegava, meu quintal é grande, eu pegava meu quintal, lavava, esfregava azulejo por azulejo. Eu falava, gente, isso tá diferente. A Isa ficava brincando, eu correndo atrás da Isa o dia inteiro. A Júlia vinha, sabe, a energia aquele da ânimo. cetose. Aí foi quando eu conheci uma pessoa, né? Aí eu fui participar do grupo dela e ela começou a fazer uma cetogênica lá, né? De outra forma que eu fazia, mais limpa, ensinou um monte de coisa. E eu comecei a procurar, vasculhar, levava os estudos para ela, ela falava isso mesmo, a gente conversava. Eu vou te falar que eu fiz no começo uma cetogênica quase terapêutica, a minha quantidade de gordura era maior, aí eu comecei a postar no Instagram. Comecei a postar aquele café, gente, não faça, tá? Mas aquele café cheio de gordura. Exatamente. Ela pedia para eu tomar, para ter corpo cetônico, que eu tomava, adorava. Menina, eu tomava aquele café, logo eu tava com a casa limpinha, tomava de manhã, geralmente. Aí eu falava, eram os corpos cetônicos, né? E querendo ou não, o café, ele me dava muita energia. Mas assim, ó, no começo da cetogênica, eu passei muito mal. Eu passei 15 dias com enxaqueca, achando que era enxaqueca. Era o danado de sal, que não tinha um filho de Deus para me avisar, né? Que eu não sabia. Não tinha. Depois disso aí, graças a Deus, melhorou. Eu tive diarreia. Eu tive vários sintomas, mas eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque além de eu comer e não sentir fome, eu não comia muito. Mas meus pratos não era pouco, tá, gente? Eu emagreci comendo bem. Se vocês puxarem meu feed lá embaixo, vocês vão ver, né? Tem até uns que eu errei, coloquei milho, eu não sabia. Eu falava, milho, pá, vai lá, né? Mas assim, enfim, às vezes eu saía da cetose, voltava logo. E assim, foi me dando uma energia muito boa e um emagrecimento muito legal. Muito legal. E com isso, logo no início, eu me apaixonei, que eu fui estudando. Só que aqui, na época, no Brasil, hoje, graças a Deus, tem muita página aqui no Instagram. Tem bastante. Deve ter no Facebook, que eu não ando muito. Tem página, tem site, tem gente para te dar, tem blogs, né, orientação. Tem tanta coisa, assim. Na época, não. Aí, eu lembro que eu peguei e fui pro blog do Dr. Souto. Claro, a Bíblia de todo mundo. Todo mundo. A Paty Aires, lá tinha muita coisa, porque ela mantinha, né, o blog lá. Muita coisa, e foi por lá que eu fui, né, entendendo. Aí eu fui deixando disso, fui deixando daquilo, fui entendendo uma coisa, entendendo outra. Mas, assim, eu sempre tinha acompanhamento. Durante, acho que uns 8 meses, eu paguei para alguém, né, e fiquei no grupo dela somente para ela me ajudar, né? E ela até falava, Ana, você é diferente das meninas, você é estudiosa, porque eu trazia muito artigo. Teve um dia, Cassinha, que eu não encontrava mais nada aqui no Brasil, só na página do Dr. Souto, mas eu fui lá em russo, eu fiz uma tradução em russo, né, no Google, né? E consegui, trouxe um... E ela falou, realmente, ela ainda corrigiu algumas coisas para mim, ela falou, verdade. Foi quando eu comecei a descobrir que era bom para depressão também. Eu falo, lógico, que a cetogênica, né, tanto é que eu abri o perfil, eu falei assim, primeiro era cetogênica saúde, quem for lá e ver que o primeiro nome foi esse. Aí depois eu falei, não, cetogênica emagrece. Cara, eu tentei emagrecer de todas as formas, eu não consegui. Eu vou dar o nome do que eu tô procurando. Então eu coloquei cetogênica emagrece, mas na realidade, para mim, esse estilo de vida não emagreceu somente, eu ainda tô em emagrecimento. Tem gente que pergunta, já parou? Eu falei, não, eu nunca vou parar. Porque eu sou uma obesa eterna. Mas, assim, me ajudou muito os corpos cetônicos. Claro. Me ajudou em todo sentido, até acne, demais que eu tinha. Eu costumo dizer que a dieta cetogênica é a dieta da cura, né? Exato. Porque ela desinflama você, né? O que é uma pessoa obesa? É uma pessoa inflamada. Então, a cetogênica, ela desinflama a gente, né? E a gente vai ganhando saúde ao longo da dieta. E aí você vê o quão
maravilhosa ela é, né? Você sabe que eu Exato. tinha a diabetes tipo 2 e a resistência à insulina, e os dois agora estão em remissão por causa da cetogênica, né? Então, quando eu vivia com enxaqueca, passei a minha vida em médicos, em emergência de hospital, só vivia doente. Hoje em dia, desde o 2019, quando eu comecei a cetogênica, Olha, eu não tenho uma dor de cabeça minha. Então, é, não tem como você sair desse estilo de vida, né? é. Hoje, Não se eu tem. fosse, eu acho que abrir um Insta, eu colocaria Aham, cetogênica da cura. Eu colocaria. sim, Porque, assim, me curou em várias coisas. Tem pessoas que falam, ah, mas claro. por quê? Hoje, para mim, é difícil sair, né? Hoje é difícil, Uhum, porque, assim, eu não meço meus corpos cetônicos, não, tá, gente? Eu vim ter aparelho há pouco tempo, não fico uhum, medindo, só quando eu faço algum. Eu já fiz esse negócio de, comer uma coisa para saber se sai da cetose. A minha aham, cetose é sempre meio difícil. Não faço hoje terapêutica, né? Não uhum, faço. A terapêutica, gente, a terapêutica, só para falar um pouquinho aqui, ela é uhum, feita por profissional, tá? É que na época eu fazia com uma pessoa, não é uhum, conhecida, mas bem. E tinha mais um teor de gordura uhum, e outras coisas, enfim. Mas me ajudou muito. Eu sou muito grata, uhum, né? claro. Porque me ajudou em vários Uhum, aspectos. E a terapêutica mesmo, acho que é quase 90%. Se você for estudar lá, você vai ver, é quase 90% de gordura. O que eu uhum, comia era quase 80% isso. de Mas gordura. Eu ficava aí, com bastante. mas veja, o que interessa é que ela lhe ajudou, né? Muito, Muito. muito. Então, É, vamos, para a gente não perder tempo, que a gente só tem 10 isso. minutos, por incrível que pareça. Nossa! É, é. Eu quero que você fale agora, porque você emagreceu, né? Está emagrecendo, Tô emagrecendo. está emagrecendo, e você tem grupos, né, que você faz, que eu sei, que eu já Isso. participei de um, E- de vários, aliás. Então, é, você tem as suas moças lá, as meninas que são dos seus grupos, e eu sei que elas também têm a sua mentoria, porque você é coach de emagrecimento. isso. Então, como é que você faz essa mentoria? Você e a pessoa sozinha ou é no grupo mesmo? Conta pra gente, porque se tiver alguém aqui interessado, já fica sabendo. Isso. Então, agora eu tô sem atendimento individual, né? Por tempo, Uhum, gente. É no mínimo 1h30 por uhum, atendimento. Mas hoje eu sou coach formada, coach em uhum, emagrecimento consciente, com muito orgulho. uhum. E o coach me Muito ajuda bem. muito. Agora eu comecei uma segunda etapa nesse meu emagrecimento, que é fazer sessões de coach em mim. Então, logo tem novidades aí. Porque eu Hum, falei, até falei para o meu marido, eu preciso trabalhar e fazer em mim, né? Como é a cetogênica, uhum. o que eu me formei. E está sendo maravilhoso. Então, assim, Você eu tenho precisa grupos. experimentar em você mesmo, né? Isso é legal. Isso, Uhum, isso. Eu tenho grupos, né? São grupos meus, onde todo dia uhum, eu faço acompanhamento. Tem meninas que têm nutricionista. O meu papel não é substituir o papel de uma profissional, muito claro. pelo contrário. Uhum, Eu também indico o nutricionista quando elas precisam nessa área. Mas eu fico lá claro. fazendo o trabalho, né? O trabalho motivacional, Uhum, o trabalho, querendo ou não, né? Da cabeça e vendo. claro. Assim, ajudo muito, porque eu fui ajudada dessa forma e hoje eu estou ajudando e me especializando. Agora eu estou fazendo um curso bem legal dentro do coach, que é os sabotadores do emagrecimento, né? Estou Isso é muito descobrindo coisas legal, mais. né? Esse curso deve ser Exatamente, fantástico. Eu até fiquei muito exatamente. interessada nele. Porque você Muito legal. descobre os gatilhos que fazem você sabotar a sua própria dieta, não é isso? Exatamente, exatamente. Interessante. Vai Exatamente. E ficar hoje eu me salva sim a dedico. live. Hoje eu me Uhum. dedico para os grupos, porque assim, se eu tiver o atendimento individual de, né? Até minha amiga falou, Ana, faz em mim. Rosângela, a Rosângela está perguntando se você fez bariátrica. Não, Rosângela, ela Não, não fez bariátrica. não. Eu desisti da bariátrica por causa da cetogênica, gente. Então Uhum, eu desisti da bariátrica por causa da cetogênica. Foi meu último recurso, foi a cetogênica antes de chegar na isso. bariátrica, né? Uhum, E é isso, esse trabalho que eu faço é muito legal, eu acho que, assim, é muito bacana, tem muito profissionais aí, mas querendo ou não, a gente saber a dor do outro, né? Como claro. desde o início, eu não falei dessa parte, mas desde o início eu incentivo mulheres, nos grupos que eu estava, eu já administrei um monte de grupo gratuito, né? Porque, querendo ou não, as Uhum, meninas viam esse lado meu mais estudiosa, mais didática, e uhum, outra coisa, mais de superação, porque você tem muito peso para perder e você não claro, desistir, querendo ou não, é algo bem bacana. E assim, claro.
Eu falo que eu respeito a mulher, desde da mulher que tem que perder, sei lá, 50, 60, 30 quilos, até uma menina que chega para mim e fala, Ana, eu preciso entrar numa calça 36, eu tô na 38, eu preciso. A gente tem que respeitar o objetivo de cada um, né? Claro. E a caminhada de cada uma também, Exatamente. Né? É muito importante mesmo. Que bom, Isso. Aninha. Então, depois que você então conseguiu emagrecer, você começou a fazer os grupos ou você já fazia os grupos antes de emagrecer? Então, eu trabalhei na realidade com uma nutricionista. Eu cheguei a ficar no grupo dela, ela me pagava para falar da cetogênica, até porque eu era, né, já sabia bastante, ela sabia. Aí depois eu fui para o grupo de um médico, né? Eu não vou falar o nome, mas assim, lá foi um trabalho mesmo. Ele falou, Ana, fica aqui, explica para as meninas, tudo. Fiquei lá. Depois eu tive uma parceria, fui convidada por uma pessoa, fiquei 1 ano e pouco. Aí agora na quarentena, enfim, ela decidiu seguir sozinha, eu respeitei e eu continuo com o meu trabalho. Aí como eu já estava fazendo coach, aí hoje eu estou fazendo mais curso nessa área, né? E assim, os grupos hoje é só meu. São um grupo cetogênico. O pessoal me pede muito grupo low carb, que fale da low carb. Tem muita gente perguntando aí se você... Ana, me ajuda, me ajuda. Então, quem quiser ajuda dessa pessoa maravilhosa, é só ir lá no direct dela, passa uma mensagem para ela pelo Instagram, que ela vai explicar tudo para vocês, como é que funcionam os grupos, o valor dos grupos. Esse é o trabalho dela, ela estuda muito. E é por isso que ela faz esse trabalho tão bonito, porque ela é uma moça muito estudiosa. Quando eu conheci a Aninha, eu achava ela assim... Eu nunca achei que eu fosse nem ficar amiga dela, porque eu achava que ela era uma pessoa tão distante de mim, porque sempre que ela entrava nas lives que eu estava, ela chegava dando show e todo mundo ficava, chegou cetogênica emagrece, chegou cetogênica emagrece. Então eu achava que era uma pessoa difícil, né? Uma pessoa distante. E ela é esse doce que vocês estão vendo aí. Essa pessoa iluminada, realmente, como já disseram aí. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Nós somos amigas, muito amigas. E eu estou muito feliz de ter você aqui na minha casa, minha. Então, me fala, vamos aproveitar esse pouco tempo que a gente tem e me fale um pouco mais sobre a sua trajetória, o que você mais quiser dizer, ou deixar uma mensagem para as pessoas. Fica à vontade. Olha, a mensagem que eu quero deixar é assim: não desista do sonho que vocês têm, né? Seja profissional, porque eu quero muito ainda estudar. Eu quero ser uma nutricionista. Eu falo que não importa a idade que eu chegue. Hoje eu tenho 44 anos com muito orgulho. Eu falo que eu vou... vai ser nutricionista. Boa. Exato. Eu quero trabalhar com o paciente. Eu não quero trabalhar somente com o cliente, né? Eu quero ter meu paciente diabético, meu paciente obeso. E se Deus me permitir, vai ser uma das minhas caminhadas. E assim, gente, não se deixem. Viu que subiu 5 quilos na balança? Não se sacrifique nem faça loucura, mas coma comida de verdade, se cuide, se olhe, peça ajuda, sabe? Eu passo o dia inteiro, Cassinha, no meu Insta, e quem vai no meu direct sabe, respondendo pergunta. Eu tenho deixado bastante caixinha de pergunta, porque as pessoas acham que aquilo. Isso, muito bom. que precisa, por exemplo, de emagrecer tomando alguma coisa. Eu nem falei do que eu passei com shakes famosos por aí, mas não precisa nada disso, gente. Não. É comendo comida de verdade, é você se dando esse tempo, trabalhando a sua mente também, porque é muito fácil eu oferecer tudo para você, mas se a sua cabeça não tá legal, então assim, procure ajuda, né? Procure sempre ajuda. Só que assim, uma coisa eu preciso falar para todas as pessoas: a pessoa que mais ajuda você é você mesmo, né? Porque, assim, o profissional, se você for igual eu fui médico, mas assim, se eu não tivesse olhado para mim e me resgatado, eu não sei onde eu teria parado, né? Então, assim, se olhe por você, cuide de você, seja egoísta com você mesmo, tá? Se coloque em primeiro lugar, né? A gente precisa se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Pesquise, não acredite em coisas milagrosas, sabe? Chás. Toma um chazinho junto com uma alimentação boa, sabe? Não espere milagres. Não coloque assim, eu quero emagrecer 10 quilos numa semana, né? Então, assim, mas busque, gente, busque. Olhe por vocês, né? Porque eu acho que é uma das coisas que a gente não pode se deixar, né? Não pode. Porque se eu tivesse olhado lá atrás, eu não tinha passado, né? Claro. Por tantas e tantas batalhas que eu passei. Então, é o que eu falo. Por isso que quando chega uma menina, assim... E me fala assim, por exemplo, tem uma menina do meu grupo hoje, as meninas sabem, 75 quilos. Ela chegou em maio e ela estava com muita
e hoje ela colocou uma balança 65, ela tá com 10 quilos cravado. Aí eu coloquei as duas balanças assim, de quando ela chegou, né, e falei, tá vendo? Aí ela falou, ai, Ana, obrigada, mas foi ela acreditou nela, ela olhou por ela, sabe? Ela é uma linda, então assim, é muito legal isso. Então, o que eu falo pra vocês. Mas você, como coach de emagrecimento, Sim. claro que a sua participação é muito importante nesse processo. Porque se ela não tivesse lhe procurado, ela não tinha perdido esses 10 quilos, né? E você sabe como conversar com as pessoas, você tem muita empatia, você é uma pessoa doce, né? Então, isso tudo faz a diferença, não é mesmo? Quando eu não quero ter uma mentora grossa, eu quero uma mentora que me entenda e que me apoie, né? E eu sei que é assim que você é, porque você é minha mentora. Ah, que linda. E eu quero agradecer também você. Você, não sei se as pessoas que estão aqui sabem, mas a Cássia foi a primeira pessoa que eu levei, fiz a minha primeira live, porque eu tinha dificuldade, né, de aparecer tímida, gente. Eu sou falante, mas eu sou tímida. Graças a Deus está muito mais fácil seguir uma live, mas foi graças a você, tá? Eu falo que foi a live do bem maior, é live do bem mesmo que você fez para mim, porque você, assim, me libertou. Eu pedi para ela, Cássia, vem fazer a live comigo. Foi a minha primeira live em dupla, né, no meu canal, e você fez, e eu quero agradecer muito de coração pelo seu carinho, por você ter ido, ter contado a sua história, que é linda também, tá? Muito obrigada, e obrigada por você existir na minha vida. Gente, obrigada por um monte de gente que tá aqui, que eu vi nomes aí que eu conheço, que eu amo. Eu também. Obrigada, tem muita gente legal aqui, tem muita gente conhecida. Oi, Aninha. Mas a gente não teve nem tempo de conversar com as pessoas, né? Porque era muita história para contar. E quando a gente tem essas histórias interessantes para contar, é bom prestar atenção, né? E eu sei que para todo mundo que esteve aqui agora aproveitou. Eu tenho certeza que 100% do que você contou para a gente. E eu espero que essa live ajude muito mais pessoas, porque vai ficar salva. E quem precisar, mandem, vocês que estão vendo aqui, se quiserem, mandem essa live para quem precisa. Isso é uma forma da gente ajudar alguma pessoa que esteja precisando, né? Ajudar o próximo ser humano, uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade dessas, que eu já passei, que a Aninha já passou, e que muita gente aí passa também, né? Gente, então, e se precisar da minha ajuda e eu puder ajudar, pode me chamar no direct, que eu respondo todo mundo. Eu não tenho um direct para trás. Lógico que agora eu sei que tinha alguns lá, mas eu não deixo nada de direct acumular e eu respondo todas as pessoas. Isso. Tá bom? Gente, obrigada. Que Deus abençoe. Um beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Obrigada, viu?